Abra sua Bíblia em 3 João, estava lá em Crônica, 3 João, versículo 1, só tem um capítulo. Quem recebeu um fruto da prosperidade aí? Quem já comeu? Quem não comeu ainda? Levante a mão. Quem não comeu? Come. Não, tem que comer agora, antes de eu pregar. É verdade. Tem que comer antes de eu pregar. Pode comer o fruto da prosperidade. Você lembra quando os 12 espias foram na terra de Canaã, eles trouxeram o quê? Entre outras coisas, um cacho de uva. Então está aqui, olha, a prova de que a terra é uma terra de prosperidade. Então, esse é um presente para você no culto de hoje, comer o fruto da prosperidade. Amém? Bispo, sobrou mais uvas lá? Ok. 3 João, só tem um capítulo, verso 1, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Em outra tradução, o verso 2 diz assim: amado, desejo que tenhas prosperidade em todas as coisas. É assim que está escrito? Em alguns, sim. Quem está escrito assim, diga amém. Que tenhas prosperidade em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como próspera é a tua alma. Amém? Amém? Pai, nós precisamos da revelação da tua palavra. Porque a tua palavra é luz, ela ilumina, ela esclarece, ela direciona, ela mostra tudo que está à nossa volta para tomarmos a melhor decisão da nossa vida. Que nesta manhã o Senhor nos alimente e ao sairmos daqui possamos declarar que verdadeiramente o Senhor nos visitou. Amém? Querido, quem escreveu esses versos cheios de amor, cheios de sentimentos, ao amado Gaio? Nasce aqui a expressão da gente quando a gente fala contra o crente, amado. A Bíblia trata disso, o amado Gaio, em quem, na verdade, eu amo, cheio de sentimento envolvido nesta carta. Aí ele continua: amado, eu tenho um desejo. Eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Levante sua cabeça e olhe bem para mim. Porque eu fiz questão de reforçar o quão de sentimento havia em João. Um momento. Bispo, eu tenho até que horas? Ok, 2 da tarde está excelente. Não, ele falou meio-dia, calma aí. Então, João, ele era aquele discípulo bem emotivo. Ele era aquele discípulo que escreveu um evangelho inteiro, e toda vez que ele ia se referir a si mesmo, ele dizia: aquele a quem Jesus amava. O discípulo, se estivesse Pedro e João, ele dizia: estava Pedro e aquele discípulo a quem Jesus amava. Isso mostra que quando ele ia se referir a ele mesmo, ele mostrava aquilo que mais impactava de Jesus para ele. Era o amor que Jesus tinha por ele. Ele, quando começou a seguir Jesus, tinha entre 15 e 18 anos. Então era o mais novo. Então Jesus tinha mais cuidado com ele. Mas ele também era meio imaturo. Foi chamado de filho do trovão, pelo seu temperamento. Então, identifica-se com muita gente, né? Temperamento explosivo, mas cheio de amor para dar. É igual aqueles homãos, bem fortão, bem duro, mas chora à toa. João era esse homem. Quando ele vai escrever a carta, continua distribuindo o amor que recebeu de Jesus. A sua pena, os outros discípulos morreram de uma morte bem terrível, né? Pedro, por exemplo, foi na morte de cruz, de cabeça para baixo. Outro cerrado ao meio.
Agora, peraí, por que João morreu de morte natural? Querido, não há nada mais cruel para uma pessoa emotiva do que a solidão. Não há nada mais cruel do que a rejeição, do que o abandono. E esta foi a forma que encontraram de punir João. Colocar ele numa ilha sozinho. Deixa que ele sozinho, ele morre. Este era João, e esta foi a punição dele. Estar sozinho. E é impressionante que mesmo estando sozinho, o seu emocional estava em frangalhos. Estava tão em frangalhos, que quando ele tem uma revelação espiritual, a primeira coisa que ele vê no céu, não é rua de ouro, não é Jesus, não é Deus, não é nada do que há no céu, a não ser algo que não há. Em vez dele notar algo que existe no céu, a primeira coisa que nota é algo que não existe. Como assim? Ele diz, eis que vi novos céus e nova terra, e o mar já não existe mais. Por que ele diz isso? Porque uma ilha, o que impede dele sair, não são barreiras, são as águas. Era o mar que era o problema dele ali. Era o mar que isolava de todo mundo. Isto mostra que aquilo que piorava o seu estado emocional, quando ele tem uma revelação, a primeira coisa que chama a atenção dele não é algo que existe, é algo que não existe mais. Isso me dá esperança e deve te dar esperança, porque tudo aquilo que te separa, tudo aquilo que te isola, tudo aquilo que te afronta, tudo aquilo que provoca solidão em você, tudo aquilo que te magoa, quando você olhar para o céu, entrar no céu, você vai ver que estas coisas não existem mais. É a cura completa. E quando você quiser tirar isso tudo de você, olhe para o céu. E você vai ver que no céu essas coisas não existem. E aí ele faz uma declaração, ele diz, Gaio, amado, eu desejo que te vá bem. Em outra tradução, que tenhas prosperidade. A palavra prosperidade, ela é melhor interpretada, no grego, a palavra prosperidade, ela é melhor interpretada pela palavra shalom. Shalom quer dizer saúde, paz, tranquilidade, estabilidade, prosperidade financeira e segurança. Então, esses significados todos estão na palavra shalom. Então veja que a prosperidade da Bíblia não é apenas dinheiro, é um plano. É um plano. Veja que a Bíblia, ela condena o amor ao dinheiro, mas Deus ama a prosperidade do justo, que envolve dinheiro. Mas não pode ser só dinheiro, tem que ser o plano completo. Amém? Então Deus ama a nossa prosperidade, a partir do momento que entendemos que a nossa prosperidade é um plano completo. Aí ele diz, Gaio, eu desejo que te vá bem em todas as coisas. E aqui me chama a atenção algo também por ser João falando. João é uma pessoa altamente emocional. E muitas vezes nós não nos damos bem em todas as coisas, porque nós não acreditamos que a vontade de Deus é que a gente se dê bem em todas as coisas. Muitas vezes a gente acha que a vontade de Deus é eu ter um casamento feliz, eu ter uns filhos abençoados, mas na minha vida financeira, não, Deus não quer saber do meu dinheiro. Querido, se Deus não quisesse que você tivesse dinheiro, Ele não pedia o seu dinheiro. Quando Ele pede a sua oferta, Ele pede o seu. E se você só dá, se você... Então, como é que eu vou pedir algo que eu não quero que você tenha? E ele é constantemente, se fosse só uma vez que ele vai pedir para você ficar sem, mas ele ainda diz, ó, se você me der, eu te dou mais. Mas se você me der de novo, eu te dou mais. Mas se você insistir em aumentar a sua contribuição, eu aumento a minha também. Se você for fiel, eu te dou mais. Como que Deus não quer me abençoar? Deus nunca vai te dar aquilo que te prejudica.
Ele só vai te dar o que te abençoa. Agora, se ele perceber que dinheiro para você é um problema, você é avarento, você magoa pessoas, você só quer saber de você, então você não entendeu o plano. Você só quer dinheiro. Aí, a Bíblia até diz que não é o diabo que vai te impedir de ganhar dinheiro, é o próprio Deus. Agora faz campanha para afastar Deus da tua frente. Diz que está amarrado para ver se ele se amarra. Diz que sai em nome de Jesus para você ver. Não, querido. Quando você entende isso, que é um plano, você faz a vontade de Deus. E se é um plano, tem ordem. Buscai em primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Querido, a Bíblia é muito clara. Se a vontade de Deus não fosse te prosperar em tudo, só diria, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e ponto. Mas toda vez que houver expressão primeiro, é porque haverá segundo. Por exemplo, Jesus, na fundação do mundo, a Bíblia diz que ele deu o unigênito, filho unigênito. Depois, ele se torna o primogênito. Quando era unigênito, porque era único. Depois veio eu e você, ele se torna primogênito. Então entenda, quando a Bíblia diz buscar em primeiro reino, é porque ele está dizendo, tem segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Existem as demais coisas. Priorize aquilo que é meu e eu vou acrescentar aquilo que você precisa. Amém? Então, mesmo ele sendo uma pessoa muito emocional, espiritual, ele sabia que existia uma vida material. Então ele profetiza, ele diz, olha, eu desejo que você tenha prosperidade, que você vá bem em todas as coisas. Mas ele colocou duas regras. Aliás, ele tem uma regra. Primeiro, uma advertência, que vá bem em todas as coisas, aí vírgula, e que tenha saúde. Aqui está um grande segredo. Se você está envolvido em qualquer atividade que está perdendo a sua saúde, pare agora. Você está perdendo vida e dinheiro. Por quê? Saúde é mais caro do que dinheiro. Se você dá a sua saúde para ganhar dinheiro, quando você estiver sem saúde, você vai usar todo o dinheiro para ganhar saúde, mas como saúde é mais caro do que dinheiro, o teu dinheiro não vai comprar saúde de volta. Por isso que, qual é o meu limite? A saúde. Ah, porque esse ano eu estou trabalhando demais, não sei o quê, estou perdendo a minha paz, porque eu estou tomando remédio, está tudo errado. Está tudo errado. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você está vivendo um estilo de vida que não é bom, perfeito e agradável, então esta não é a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida envolve a saúde. João disse, olha, desejo que tenha prosperidade em todas as coisas, mas não esquece a saúde. E aí vem o limite da minha prosperidade. Existe limite? Existe. O limite da prosperidade não é R$1 milhão, não é R$1 bilhão, não é R$1 trilhão. E o limite da prosperidade de um homem não é medido por valores financeiros. O limite da prosperidade de um homem é medido pela sua alma. Ele disse, olha, eu desejo que tenha prosperidade em todas as coisas e que tenha saúde, assim como próspera, assim como, quer dizer, do mesmo modo, igual, exatamente igual. Tenha prosperidade em todas as coisas, assim como próspera é a sua alma. Então o limite da sua prosperidade financeira está no limite da sua prosperidade emocional, da sua alma. Por isso que é importantíssimo você olhar para dentro. Tem pessoas que estão piorando, estão ganhando dinheiro e estão piorando emocionalmente. Você não está sendo próspero. Você pode estar acumulando dinheiro. Junta, filho, junta. Porque marca-passo é caro. Isso é sério. Preste bem atenção nisso. Moisés, ele foi chamado um homem mais manso da terra. Até hoje eu fico procurando essa mansidão. Na verdade, se a Bíblia diz que ele era manso. Poxa. Aturar aquele povo, né? Mas o homem mais manso da terra, num momento de fúria, na hora de fazer a vontade de Deus, na hora de tocar numa rocha, ele usa a sua raiva para fazer a vontade de Deus com raiva. Ei,
não basta fazer a vontade de Deus. Tem que ter um propósito e uma motivação. Para fazer a vontade de Deus com raiva, significa que você não está sendo usado por Deus. Você está usando a força do braço, aí vai ser repreendida como Marta. E você quer saber que alguém não está fazendo a obra de Deus na vontade de Deus? É simples. Veja o comportamento dela quando termina o que está fazendo ou durante. Marta estava servindo a Jesus, servindo os seguidores de Jesus. Daqui a pouco ela começou a sentir algumas coisas. Ela veio na sala e disse: ô mestre, o senhor não está percebendo que eu estou servindo só e Maria? Primeira coisa, quem não está servindo a Deus com a motivação correta, ele compara o que está fazendo com aquilo que alguém não está fazendo. Primeira coisa, você está servindo a quem? Quando Deus te chamou, chamou você em uma turma ou só chamou você? Ele chamou você, seu compromisso é com Ele, para fazer a vontade dEle. Então a primeira coisa é você comparar o que você está fazendo com quem não está fazendo. Segundo, você se queixa enquanto faz. Ei, querido, uma pessoa que está trabalhando e se queixando, é melhor isolar essa pessoa, porque ela vai contaminar o resto do grupo. Porque já não é fácil fazer as coisas. Imagine ter alguém, e Marta era mais velha, ter alguém mais velho, crente mais velho, filho pródigo mais velho. Então, se esse que deveria dar o exemplo está fazendo isso, por que eu vou me esforçar? Cuidado com as suas emoções, que até para fazer aquilo que Deus mandou, você está fazendo errado. O mesmo Moisés, num acesso de fúria, diz: Deus, risca o meu nome do livro da vida. É a mesma coisa do crente que diz: o que adianta servir a Deus? O que adianta servir a Deus se minha vida está cheia de problema? O que adianta servir a Deus? Quanto mais eu sirvo a Deus, mais problema eu enfrento, mais dificuldade. O que adianta? Sabe o que adianta servir a Deus? Porque o inferno é quente. E queima para sempre. No dia que você não encontrar motivo para servir a Deus na terra, lembra que o inferno é quente. O Rio de Janeiro é quente, mas o inferno não tem ar-condicionado. Quando um crente faz essa pergunta, para que servir a Deus? É porque ele já perdeu completamente a alegria da salvação. Meu querido, se nada desse certo nesta vida para você, você deveria exultar e glorificar a Deus, porque Ele tirou a tua alma do inferno e destinou para o céu. Não tem motivo na terra para sorrir, olha para o céu. Escute, se nós não tratarmos as nossas emoções, nós vamos deixar de tocar as pessoas e vamos começar a ferir as pessoas. Moisés era para tocar e ele começou a ferir, por causa das suas emoções que não estavam sendo tratadas. E ele quase perdeu. Imagina se Deus diz: ah, é? Quer para arriscar? Eu vou arriscar, hein? E depois não tem negócio de churumela não, hein? Eu acho que Deus é bem-humorado. Não, eu acho que é, por um simples motivo. Ele ouve cada coisa da nossa boca. Não, na boa, eu acho que tem coisa que ele pega assim um anjo meio desavisado, meio preguiçoso, sem fazer nada. Ei, ouve aí, depois você me dá uma filtrada. Eu não vou ouvir um negócio desse não. Eu não vou botar meu ouvido para ouvir isso aqui não. Ouve aí, depois você me diz se valer a pena, hein? Se não valer, você... Porque o anjo leva as orações, né? Tem anjo que vem lendo no meio do caminho, ele... Opa, essa não sobe não. Essa aqui não. Volta aqui. Tem no TikTok um anjo. Você já viu um anjo meio mal-humorado? Nossa, quem já viu? Olha lá, traindo a mulher e querendo pegar a mulher dos outros, querendo pegar o marido dos outros, chamando presente de Deus, nada, rejeitado. No TikTok tem um anjo meio revoltado. Queridos, outro que era um homem de Deus, estava espiritualmente bem, mas suas emoções estavam comprometidas.
Elias teve uma batalha no Monte Carmelo, enfrentou 400 profetas de Baal e 450 profetisas, 850 contra ele. E ele zombou, e ele tirou a maior onda, e disse, vocês não têm mundial. Eita, foi mal. Então, ele fez a maior onda. Bilson, eu falei, você não tem mundial. O pessoal lá, você não tem mundial. O pessoal de Baal lá, Mengo. Aí, rapaz, nada do fogo cair. Daqui a pouco ele disse, agora é minha vez. Vamos agora esnobar, põe água. Que é para o negócio ser milagre incontestável. Você já imaginou um homem que ora para fazer cair fogo do céu? Tem que ser amigo desse cara, não é possível. Ele orou e caiu fogo do céu. E desbancou todo mundo, e teve uma vitória espiritual tremenda, e estava por cima. Bastou uma mulher, a mulher. Ele disse, ela disse, ei, avisa para Elias que amanhã, essa hora, ele está morto. Por que ele não orou para cair fogo logo nela, né? Por que ele não... Sabe o que aconteceu? O medo bateu. Uma ameaça, uma palavra. Um homem que não tinha medo de 850 profetas e profetisas, agora estava com medo de uma mulher. E ele foge. Quantos de nós estamos bem espiritualmente? E aqui eu preciso dar uma explicação incrível. Estamos bem espiritualmente, estamos esgotados emocionalmente, estamos com problemas emocionais, estamos com medo de alguma coisa. E aí sabe o que a gente diz? Eu não estou bem espiritualmente. Não. Você pode estar bem espiritualmente, mas não está bem emocionalmente. É inteiramente normal, aliás, é inteiramente encontrável pessoas que estão bem espiritualmente, não estão pecando, não estão desejando mal, não estão fazendo nada de transgressão espiritual. Mas o seu emocional está em frangalhos. E aí eu chamo a atenção para uma coisa. Será que nós estamos vivendo um evangelho onde que a gente não pode reconhecer que não está bem? Será que é vergonhoso a gente chegar e se abrir? E dizer, eu não estou bem? Será que nós temos criado à nossa volta um ambiente para que a pessoa se sintam confortáveis em revelar seus medos, seus dramas, suas ansiedades e depressões? Deixa eu te contar uma coisa sobre abrir espaço para acolher. Uma família bem de vida mudou para um condomínio de apartamentos. E o filho percebeu que de vez em quando a mãe ia num apartamento pedir um pouquinho de sal de um vizinho. No outro dia, pedia um pouquinho de sal de outro, pedia um pouquinho de sal de outro. E o filho disse, mãe, por que a senhora está pedindo sal aos vizinhos se a senhora tem sal aqui? Não precisa. Ela disse, meu filho, é porque às vezes nem todo mundo tem a mesma condição que nós. Só que elas podem precisar de algo e não têm abertura, relacionamento, não têm intimidade de vir nos pedir alguma coisa. Então, eu vou na casa delas, peço algo que elas com certeza têm, que é sal, e aí eu abro uma oportunidade para que elas venham me pedir 1 quilo de feijão quando faltar. Nós precisamos, às vezes, chegar e dizer, olha, não estou bem hoje, não estou legal, estou tenso, estou triste. Temos que ser pessoas de verdade, e isso não vai afetar a nossa espiritualidade. Entenda isso não afeta a nossa espiritualidade. Nós precisamos reconhecer, porque a gente só trata aquilo que a gente reconhece que está precisando de ajuda. Escute, ele fugiu, e olhe qual o problema de você guardar seus medos em segredo. Ele fugiu para uma caverna, ele se isolou de todo mundo. Olha o perigo do isolamento.
Às vezes nós estamos no meio de uma multidão, estamos isolados, porque a cabeça, ó, você está aí sentado, mas a cabeça não para, cheio de problemas, cheio de dificuldade, precisa desabafar com alguém, mas você acha que não pode, porque você tem uma imagem a zelar, e aí você se isola. Cuidado, que quando você se isola, o diabo sabe o endereço. Ah, mas eu estou escondido, mas ele conhece o endereço. Tem GPS. Escute, ele foi para uma caverna, um lugar escuro. A escuridão é aquilo. Se você não está vendo saída e vai para o escuro, piora tudo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um pensamento negativo chama outro pensamento negativo, que chama outro pensamento negativo. Os pensamentos negativos de Elias, por causa do seu medo, gerou nele uma confusão mental tão grande, que ele soltou 2 pérolas incríveis para Deus. A primeira: Senhor, só tem eu. Não tem mais ninguém nessa terra. Só tem eu. E a mulher quer me matar? Deus, que é bem-humorado, disse: como é que é, Elias? Eu tenho mais de 7.000 homens que não se dobrou. Tipo assim, tenho 7.000 Elias ali. Vai ficar de dengo? Vai ficar se achando a última bolacha? Vai ficar achando que só você tem problema? Que às vezes esse é o nosso problema. Achar que o nosso problema é maior do que o problema de todo mundo. Nada melhor para você animar uma pessoa que está mal, botar uma pessoa pior do lado. Ouvi uma história, essa parte não está na Bíblia não. Ouvi uma história de um camarada que ia se matar. Quando ele olha lá para baixo, aí ele vê um camarada sem os 2 braços dançando. Sem os 2 braços dançando. Ele tinha perdido um braço. Aí queria se matar por isso. E viu um cara sem 2 braços dançando. Aí ele disse: nossa, o cara pior do que eu está dançando. Eu vou saber como que esse cara consegue. Chegou lá e disse: meu amigo, eu quero me matar porque eu estou com um braço só, você com 2 dançando. Eu estou dançando não, eu quero coçar as costas, não estou conseguindo. Te falei que não está na Bíblia. Então, não, isso é a cota para dar uma relaxada. Escute, a outra pérola de Elias. Primeiro ele fugiu. Aprenda algo. Toda vez que você fugir de algo, quando você chegar em outro lugar, aquilo estará te esperando. A sua mente não te larga. Apenas uma coisa que eu achei fantástico quando aprendi. O nosso inconsciente, ele é atemporal. Ele não faz aniversário. Por exemplo, algo que você sofreu na sua infância. Você pode estar com 50 anos. É possível que você sinta as mesmas dores da época que você sentiu na infância. Mesmo problema emocional. Por quê? Porque você fez aniversário conscientemente, 50 anos. Mas inconscientemente só existe um dia de vida. Desde da sua geração, que foi gerado, até o dia de sua morte. Então, meu amigo, tudo que acontecer na sua vida está disponível diariamente, a qualquer momento, lhe assustar. Por isso que quando você foge de algo, aquilo já está lá te esperando. Isso é muito sério. Ele fugiu, se escondeu, se isolou e foi para um lugar escuro. Espiritualmente, só tinha passado um dia. Ele estava bem? Sim ou não? Estava bem espiritualmente, porque ele acabou de orar, caiu fogo do céu. Mas emocionalmente, ele estava o quê? Destruído. Agora, o nosso emocional é uma lente que a gente enxerga o mundo. Às vezes a gente acha que está tudo ruim na minha vida. É apenas o seu emocional que está ruim. Quando você melhorar emocionalmente, você vai ver que não está tudo ruim, não. Você conhece a história do rapaz que sujou o bigode? Tinha um bigode grande e sujou o bigode e começou a sentir um cheiro ruim. Tá fedendo aqui na casa. O quarto está fedendo, a sala está fedendo. Onde ele ia, vou sair de casa. Chegou lá no quintal, estava fedendo. Ele: não é possível que o mundo está fedendo. A mulher disse: não, meu bem, é o seu bigode. Então, às vezes, você acha que esse mundo não presta, que essa vida já não presta, que não tem razão para viver.
vai se tratar, a vida é tão bela. Olha para quem está do teu lado, essa pessoa está vivendo uma vida tão maravilhosa, a sua pode ser assim também. Glória a Deus, profetiza e diz, você terá uma vida maravilhosa, você vai sair dessa. Escute. Ah, pastor, mas isso aí são os profetas. Jesus não tinha isso, não tinha. Escute. Jesus, ele no início do ministério, 40 dias de jejum. No fim do jejum, minutos antes de acabar, chega o diabo. Tipo assim, por que ele não veio no primeiro dia? Por que não veio no terceiro, no quinto, no 20º? Porque o limite do cansaço físico, emocional, estava no 40º dia. Quanto mais jejum, mais espiritual. Então o problema não estava na espiritualidade. O negócio era o físico, era o emocional. Aí ele chega e fala uma coisa interessante. Olha a tentação do diabo. Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Um momento. Se você veio falar uma coisa e esqueceu de falar, você para, volta e fala, ou você faz de conta que... Você para, volta e fala, né? Não é melhor? Somente quando vai nos edificar. Elias, volta aqui. Não terminei com você ainda. Eu falei que ele falou duas coisas loucas para Jesus. Uma, ele disse que estava sozinho, todo mundo tinha morrido, só tinha ele de profeta. Deus corrigiu. Segunda coisa, a Bíblia diz que ele pediu a própria morte. Ele pediu o quê? Eu não ouvi. Veja que confusão mental. Ele estava fugindo porque foi ameaçado de... Tipo assim, eu não entendi, Elias. A confusão mental faz isso com a gente. Lembra o que eu te falei? Tudo aquilo que você foge, quando chega lá, já está te esperando. Agora, ele estava fugindo da morte, agora ele estava desejando a morte. Ué, quer morrer? Fica parado. Espera ela, ué. Espera que ela vem e mata. Mas Deus, como eu disse que ele é bem-humorado, Elias pediu a morte, né? Um profeta, o que fala tem poder. Tem ou não tem? Mas aí Deus não queria matar. Deus não gostou de ver um profeta sadio, bonito, alimentado, fazendo cair fogo do céu, com problema emocional, pedindo morte. Aí o que deu? Qual é a punição que Deus fez? Não vai morrer nunca mais. Foi o que aconteceu ou não foi? E Elias não morreu, foi trasladado. Pronto. E acabou a história. Escute. Agora é Jesus. Aí vem e lança uma dúvida na cabeça de Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma pedra em pão. Naturalmente, 40 dias de jejum, alguém naturalmente estará com fome. Jesus era inteiramente homem também. Mas a grande sacada do diabo não estava em si na pedra em pão. Porque se você analisar, a proposta era boa. O cara com fome tem poder, transforma a pedra em pão. A proposta era boa. Agora, a intenção da proposta é que era maligna. Ele começa, se tu és filho de Deus. Querido, ele queria causar uma semente de dúvida em Jesus. E toda vez que você quer provar alguma coisa, porque você está acreditando na dúvida de alguém. Se você quer provar alguma coisa, eu aprendi, infelizmente não posso dizer com quem, porque é um político lá do São Paulo, e ele não é boa referência. Mas a frase não é dele, mas eu ouvi dele. Diz o seguinte, nunca se explique. Para os amigos não precisa, para os inimigos não adianta. Para os amigos, estarão tão perto que viu tudo, acompanhou você em tudo, e você não precisa explicar. Agora, para quem é teu inimigo, meu amigo, não adianta você se explicar, porque não adianta. Preste bem atenção nisso. Quando ele chega e diz, se tu és filho de Deus, que era o plano de Deus, trazer Jesus como filho, dar como filho para colher filho, dar como filho para colher o quê? Filho, lei da semeadura. Escute uma coisa. Jesus repreende ele
com palavra, diz aí. Nem só de pão viverá o homem, está escrito. Então, Jesus contou uma história para o diabo. Fala comigo, Jesus contou uma história para o diabo. E a alma de Jesus ouviu. Fala comigo, conte uma história para a sua alma. Se você quiser dar nome a esta mensagem, o nome é esse. Conte uma história para a sua alma. No final de tudo, no outro momento mais estressante de Jesus, foi onde? Na cruz. No momento mais estressante, para você entender o que Jesus sempre respeitou, a espiritualidade, o físico e o espiritual de todo mundo. Jesus nunca atropelou princípios. No momento da cruz, as 3 últimas frases de Jesus, uma foi destinada à alma, uma com fonte na alma, uma com fonte no corpo e outra com fonte no espírito. No momento mais estressante, um soldado disse: se és filho de Deus, desce da cruz. Acho que Jesus pensou, já ouvi essa história antes. Veja que a primeira tentação de Jesus foi exatamente igual à última. Provar que ele era o que ele era. Lembra do Éden? O homem foi feito à imagem e semelhança de? Qual foi a proposta de Satanás? Se você comer, vai ficar igual a Deus. Ela já era. Ela já era igual a Deus. Imagem e semelhança. O que o diabo quer é colocar dúvida em você. Quer fazer, pegar o teu emocional e dizer, está vendo esse teu emocional? Isso é o teu espiritual. Quando você se sente só, ele quer fazer você acreditar que Deus te abandonou. Mas, por exemplo, 40 dias depois, Satanás diz, se tu és filho de Deus. 40 dias antes, Deus tinha aparecido como uma pomba, uma voz dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe o que eu aprendo? A dúvida que o diabo tentar colocar em você no momento de fragilidade, Deus já te deu certeza, muito antes de você se fragilizar. Ele já tinha certeza que era filho de Deus, não precisava provar nada. Aí aqui, se tu és filho de Deus, desce da cruz. As 3 últimas frases de Jesus. Meu Deus, por que me desamparaste? A alma dele gritando. Porque com o pecado do homem na cruz, Deus vira as costas, e aí Jesus se sentiu abandonado. Acredite, ele mesmo disse, Deus meu, por que me abandonaste? Então, quando você se sentir abandonado até por Deus, tenho 2 coisas para te dizer. Primeiro, Deus não te abandonou. Segundo, Ele está virando as costas para o pecado. Terceira coisa, logo, o domingo vai chegar na sua vida. Escute uma coisa, Deus meu, por que me abandonaste? Isso é a alma sentindo falta de Deus. Isso é a alma sentindo-se sozinha. Segunda coisa que ele disse, tenho sede. Físico. O físico dele estava pedindo água. Isso mostra que Jesus, na despedida dele na terra, ele expressou 3 fontes. A minha alma está se sentindo abandonada. O meu corpo está fragilizado e sentindo sede. Mas a última coisa era espiritual. Como Jesus nunca teve problema espiritual, a última coisa que ele diz que é fonte espiritual foi, está consumado. Isso mostra que você pode estar se sentindo só, pode estar fragilizado fisicamente, mas espiritualmente Deus está contigo, consumando o plano dele na sua vida. Posso ouvir amém? Eu
Eu daqui a pouquinho vou terminar. E nunca acredite quando um pregador diz isso. Fala comigo assim, conte uma história para a sua alma. No Salmo, que é atribuído a Davi, ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Preste bem atenção. Você já tentou, você já percebeu que a sua alma está inquieta? Está perturbada e você não consegue identificar o porquê? Nossa, o que está acontecendo comigo? A alma perturbada, está inquieta, abatida. Já veio tristeza sobre você que você não sabe o motivo? Parece que é igual um frio que dá. Emocionalmente, uma tristeza. Deixa eu me dizer uma coisa. Eu, nos últimos 2 anos, além da pandemia, eu enfrentei algumas lutas pessoais. Mas eu tinha um antídoto sobre a minha vida, que eu sou uma pessoa bem-humorada e cheio de planos para a vida, então dificilmente eu fico triste. Difícil, mas é dificilmente mesmo. Tipo assim, 2 vezes num ano, de verdade. Quando eu fico triste, eu uso um dispositivo pessoal para me alegrar. E aí, quando eu fui estudar sobre terapia, de reprocessamento, eu descobri algo na Bíblia que eu fazia, que na terapia se faz, que eu digo, olha o remédio. E fui estudar sobre o assunto na Bíblia. Olha o que Davi diz. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ele está conversando sozinho. Ele está sozinho e chega assim e diz assim. Ele olha para dentro de si, eu acho que ele abriu a boca, arregalou os olhos, olhou lá para dentro. E ele, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Começou a falar sozinho. Se ele escreveu, ele estava falando. E aí ele conta uma história para a alma dele. Qual é a história que ele conta? Espera para você ver. Não, espera só mais um pouquinho. Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Querido, o que é que você tem contado para a sua alma? Você sabia que a sua alma acredita na boca que estiver mais perto dela? E normalmente é a sua. Você sabia que a maior fonte de desânimo da sua própria vida é a sua boca? A máscara veio ajudar, mas não tem conseguido na vida de algumas pessoas. Há poder nas nossas palavras. Se você sente mal, você começa, nossa, tá vendo? Que droga, a vida é ruim, nada melhora. E tudo que você vai falando, você vai construindo algo e você vai ouvindo e vai acreditando, vai ouvindo e vai acreditando. Está na hora de você começar a contar para a sua alma algumas coisas. Meu dispositivo contra a tristeza. Quando eu vejo que de algum, nossa, eu não estou entendendo, estou meio para baixo. Quer saber? Paro tudo que estou fazendo. Eu sempre gostei de morar perto da praia, mas quando não estava, em outro lugar, eu sentava numa janela e olhava para o horizonte, o mais longe possível, para me desligar de tudo. E eu, de propósito, fazia o que nós chamamos de reprocessamento. Começava a lembrar da minha infância, de propósito. Comecei a lembrar da minha adolescência, dos meus pecados, das minhas coisas erradas, de propósito, me maltratando mesmo. Lembrando do dia que me convidaram para ir no retiro de carnaval. Aí eu começo a lembrar daquilo que foi pregado.
E aí eu lembro que eu eu fiz uma pergunta, estava falando de evangelismo na África. Eu disse, vou falar a verdade, eu fui por causa de uma moça, uma morena lá. E aí, no sábado à noite, dei uns beijos na morena, não podia. No domingo de manhã, eu fiz uma conta. O cara está falando de Jesus na África. Ah, evangelizar a África. Eu sou filho de pastores, mas era do mundão. Eu pensei, eu vou namorar essa morena e vou ajudar essa igreja a falar de Jesus na África. Na hora, o Espírito Santo falou comigo, como é que você vai falar de Jesus se você não tem Jesus? Irmão, eu orava. Quando há 50 quilos atrás, eu era jogador de futebol. Eu orava na hora de entrar em campo. Eu pedia a Deus emprego. Mas eu era neto de Deus, meu pai era pastor. Mas na hora que eu disse para Jesus, que eu disse, eu vou namorar essa morena e vou ajudar Jesus, eu vou ajudar essa igreja a falar de Jesus na África. Na hora o Espírito Santo disse, como é que você vai falar de Jesus se você não tem Jesus? Irmão, eu desabei em choro. Eu chorei 2 horas, eu tentava agradecer a palavra ao rapaz que estava, abraçava e não saía uma palavra da minha boca, só lágrima. Todo mundo rindo de mim, e eu chorando. Quando foi à noite, a morena veio. Eu disse, eu não quero mais nada não. Por quê? Porque eu converti, agora eu sou crente. Ele disse, eu também sou. Eu disse, não, mas eu sou de verdade. E aí lembro desse dia, lembro do que Deus foi fazendo na minha vida. E vejo quantas pessoas são usadas através da minha vida, são impactadas. Daqui a pouco eu estou glorificando a Deus, sem saber de tristeza nenhuma, me levanto feliz da vida novamente. É o que Davi diz, não retira de mim o teu espírito e torna a dar-me a alegria da tua. A alegria da salvação é que me garante alegria quando eu não tenho motivo para estar alegre. O filho pródigo, Davi contou, olha, nós ainda vamos, ele estava foragido, Saul querendo pegar, ele disse, nós ainda vamos entrar na casa de Deus sem ser preso, nós ainda vamos adorar o nome do Senhor. Então, querido, aquilo que está acontecendo, que está te abatendo, que está te perturbando, começa a conversar com a sua alma e dizer, calma minha alma, porque nós ainda vamos cantar vitória, nós ainda vamos, ministre você sobre sua alma, senão as suas emoções ministrarão sobre a sua vida. Escute só, o filho pródigo, uma pessoa extremamente emocional, querendo viver a vida. Não dá para ficar aqui, esse irmão é muito chato, e não sei o quê. Eu quero a minha parte da herança, eu quero viver a minha vida. E foi embora, levou o dinheiro, e gastou tudo. E daqui a pouco estava destruído, até espiritualmente. Porque a Bíblia diz que ele estava cuidando de porcos. A parábola estava sendo dita para judeus. Judeu não come porco. Imagine cuidar de porco. Alimentar porco. Ele estava alimentando o que Deus condenou. Resultado: ninguém lhe dava nada. Não tinha um pastor ali, não tinha ninguém. Um irmão, e ele de repente começou a conversar sozinho. Ele conversou consigo mesmo. Ele começou assim: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui padecendo necessidade. Aí ele começou a ministrar sobre as suas emoções. Sobre as suas emoções, sobre a sua alma. Ele começou a contar uma história. Ele diz, nós vamos fazer assim. Eu irei lá ter com meu pai. Eu vou lá, eu vou falar para ele assim, ó o plano. Imagine os outros olhando ele falando com os porcos, sozinho. Mas não era com porco, era com a alma. Ele disse, irei ter com meu pai, direi, pai, eu já não sou digno, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. A Bíblia diz que ele dizendo isso, depois levantou-se e foi. Aprenda uma coisa, nunca atrapalhe uma pessoa que está falando sozinho. Ele pode estar tomando a maior decisão da vida dele. Sabe por quê? O poder de falar consigo mesmo?
Às vezes você faz uma promessa para o seu marido e não cumpre. Às vezes faz para sua esposa e não cumpre. Às vezes faz para os filhos e não cumpre. Às vezes faz para os pais e não cumpre. Às vezes faz promessa para o pastor e não cumpre. Às vezes faz promessa para Deus e não cumpre. Mas todas as pessoas que tiveram suas vidas completamente mudadas, pode ouvir o testemunho delas. Vai chegar uma parte que ela vai dizer assim: teve um dia que eu disse, eu estava sozinho e eu disse, não posso continuar aqui. Ele falou consigo, ele fez uma promessa para si mesmo. Está na hora da gente começar a fazer promessa para a gente mesmo. Começa a olhar para a nossa alma e dizer, olha, nós vamos conseguir dessa vez. Nós vamos fazer isso, nós vamos nos levantar. E você ministrar sobre a sua alma. Toda vez que pensar em desistir, você lembra a alma. Não, eu tenho um acordo com você. Nós vamos. E aí ele foi e recebeu muito mais do que a história que ele tinha contado para a alma. Ei, conte a sua melhor história para a sua alma. Porque a história que Deus tem para você ainda será melhor ainda. E eu termino. E eu termino dizendo uma pequena história que também me fascina. A mulher com fluxo de sangue. 12 anos gastando com muitos médicos e nada resolvendo. De repente, ela viu Jesus passar. E a Bíblia diz que ela falou consigo mesma: se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Querido, vamos imaginar, vamos pensar na gravidade desse plano que essa mulher teve. Havia na lei um dispositivo que dizia assim: uma mulher que estivesse no seu período menstrual, que era o caso dela, porém o dela foi 12 anos seguidos, ela tinha perdido relacionamento, marido, família, porque ela era tida como imunda, segundo a lei judaica. Ela não podia tocar num homem, por exemplo, tocar na mão de um homem. Eu, em Jerusalém, levei uma pancada de todo tamanho. O camarada me apresentou, fui lá, o ministro lá me apresentou o camarada, eu estendi a mão, que é minha esposa, fulano de tal. Quando eu fiz isso, o cara fez pá, na minha mão. Eu digo, o que foi? Ele, na lata, ele falou, na língua dele, ela está menstruada. Eu digo, não precisava saber. No Brasil a gente fala aqueles dias, põe no subjetivo, não pode tocar. Então, ela, presta atenção, vem aqui por favor, olha a gravidade, eu sou a mulher e ele é Jesus, eu toquei nele? Sim ou não? Não, eu toquei nas vestes dele, mas você quando viu, achou que eu toquei nele, agora eu toquei nele. Obrigado, pode sentar. O senhor é um excelente Jesus. Você viu que sabedoria de Jesus? Ei, ela disse, ao menos tocar nas vestes. Uma multidão. Aí vem uma mulher que não pode tocar em Jesus. E aí ela tem um plano. E ela chega e diz para a alma dela, olha, se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu fico curada. Eu acho que a alma dela disse, para, sua doida. Você está louca? Não, as emoções. Você está louca? Quando você tocar nele, a multidão te apedreja. Você vai tocar nele, você vai arriscar. E olha que ela não estava inocente sobre a lei, porque ninguém começa uma frase, se ao menos. Se ao menos já é contraproposta. Ninguém começa, se ao menos eu pagar 5 mil no livro desse. Ninguém começa. Começa assim. A lei diz que eu não posso tocar nele. Nele eu não posso tocar. A lei diz, se tem lei, tem juiz. Mas se tem juiz, tem advogado. E o meu advogado é filho do juiz. Meu advogado é filho de juiz. Se tem lei, tem brecha na lei. Diz que eu não posso tocar nele, mas não diz nada sobre as vestes.
Ela procurou na lei e não encontrou as vestes. Digo, opa, existe uma brecha. Se ao menos, ela disse, nele eu não posso tocar. Aí entra contra a proposta. Já que a proposta de tocar nele não dava certo, entra contra a proposta. Qual é? Se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. A alma dela deve ter pensado, vai sua doida, é só uma vez, é agora. Ela foi, tocou e Jesus parou. Disse, opa, mestre, e quem me tocou? Jesus perguntou, quem me tocou? Jesus sentiu que alguém tocou nele, mas ela tocou do jeito que eu fiz com o senhor. Toquei na veste. Aí Jesus sentiu que alguém me tocou. Mestre, como pergunta se alguém te tocou, se tem tanta gente que te empurra? Escute, às vezes a nossa sede de alcançar as coisas de Jesus está fazendo a gente empurrar Jesus. Mas é com sensibilidade, é com firmeza de propósito, é com fé de que realmente vai acontecer. Aí você toca e sai virtude dele. E aí ele disse, foi ela. Então você, a partir de agora, está curada. Escute o seguinte, quando você conta uma história para a sua alma, você cria um novo dia para a sua vida. Amém? Você ministra sobre a sua alma. Queridos, quantas pessoas estão se afastando de Deus porque acham que espiritualmente sua vida não está bem. Eu quero te afirmar, se você não está sujando o nome de Deus, se você não está buscando fazer ao contrário da vontade de Deus, se você está com a sua fé inabalável em Deus, mas suas emoções estão ruins, destruídas, estão amarguradas, saiba, não saia de perto de Jesus, continue insistindo no meio da multidão para tocar nele, porque você pode estar, como diz Paulo, por fora eu estou destruído, mas por dentro eu estou com a fé inabalável no meu Deus, e aí a sua fé ministrará a sua alma. Gostaria que você ficasse de pé. E eu quero orar pela sua vida e pela sua alma, para que você ministre a sua alma. Escute, se tiver alguém aqui que nunca tomou a decisão de dizer, eu quero destinar a minha alma para o paraíso, eu quero destinar a minha alma para o céu, eu quero que a minha alma... Eu estou em pecado, eu estou com dificuldade, eu estou com isso, com aquilo, eu não tenho nada de bom para oferecer para Deus, o que eu tenho é o que sobrou da minha vida. Uma decisão sua, Deus te acolhe e salva a tua alma do inferno. Escute, você tem tanta luta na alma porque o campo de batalha é a alma. O diabo, ele luta pela tua alma, mas Deus comprou a tua alma. Jesus disse, a tua alma, minhas ovelhas foram o meu Pai que me deu, e ninguém arrebata da minha mão, e eu não lançarei fora. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão onde você estiver, e diga, eu quero entregar minha vida para Jesus. Vamos aplaudir Jesus, pode acender a luz um pouco, acende a luz um pouco lá atrás, isso. Quem aceitou a Jesus, levante sua mão, onde você estiver, pega quem entregou a sua vida para Jesus agora, lá atrás, abraça essa pessoa aí, por favor. Quem mais? Abraça esse senhor aí, traz ele aqui na frente, eu quero dar um abraço nessas pessoas, vamos aplaudir o nome de Jesus, mais uma alma que está sendo salva, sai do seu lugar e vem aqui na frente, traga essa pessoa aqui, cadê os oficiais, pode trazer, meu Deus, pode trazer aquele senhor, isso, abraça ela aqui, a sua alma é tão preciosa. Jesus, Ele é o que cura e sara todas as feridas, e Ele ainda te dará um lugar de descanso tão maravilhoso, no céu com Ele, mas vai demorar, a senhora vai ver muito aqui com a gente, glória a Deus. Jesus está salvando a sua alma, vem aqui. Você está contando uma história para a sua alma, fica aqui, filha. Você está dizendo, alma, Deus abençoe, fica aqui. Você está dizendo para a sua alma, ei, você agora tem um Pai que está no céu que te ama. Você agora é preciosa.
Você sabia que Jesus morreu na cruz para salvar a tua alma? Qual o seu nome? Marcos. Você sabia que Jesus, quando estava morrendo na cruz, Ele lembrou de você? É como se Ele dissesse: Marcos, olha para mim, é por você, é para que você não morra eternamente, que eu estou morrendo no seu lugar. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus e destinar a sua alma a uma vida de abundância na presença de Deus? Se tem mais alguém, levante sua mão, onde você estiver. Se alguém se considera afastado: ah, pastor, eu já fui bênção na presença de Deus, mas hoje eu estou tão fraca, hoje eu estou fora. Se você quer dizer: Senhor, me recebe de volta, como o filho pródigo disse: eu vou falar com meu pai hoje, eu vou voltar para casa hoje. Se tem alguém que precisa voltar, sai do seu lugar rapidamente, eu não vou demorar, você sabe o caminho. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pode vir. Você estará dizendo: Senhor, me abraça de novo. Feche os olhos vocês. Pai, essas ovelhas são tuas. Foi por elas que o Senhor morreu na cruz do Calvário. O poder do inferno não tem mais poder sobre eles. Segundo a tua palavra, eles estão sendo agora transportados do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Pai, que o amor seja algo restaurado na vida dessas pessoas, que todas as áreas da vida deles sejam impactados pela tua presença, e que as tristezas desta vida não tenham poder de os parar, porque a alegria da salvação estará constantemente dentro deles. Nós te recebemos no reino de Deus, e quem concorda assim, diga amém. Agora olha para trás. Olha só, você faz parte da família de Deus. Seja bem-vindo a Sara, nossa terra. Glória a Deus. Bispo, como que faz aqui agora? Pode voltar para o lugar? Me diga aí. Amém. Você que está aí, põe a mão no seu coração e o outro na sua testa, assim, na sua mente. Fala assim: minha alma, minhas emoções, eu ministro sobre você agora. O meu espírito ministra sobre você. Cura do alto. E a partir de agora, é a minha fé que tem a última palavra. E você, minha alma, obedece à minha fé, porque a história que Deus tem para mim será contada por muitos e muitos anos. Quem crê nisso, diga amém e aplaude o nome dele. Pode sentar no seu lugar. Então, pessoal, essa semana normal, 8h30 da manhã, nós entramos com o nosso devocional. E teve um acidentezinho no Instagram essa semana, mas entramos mais tarde, graças a Deus. Muitas pessoas foram atingidas pelo nosso devocional. Então, amanhã, 8h30 da manhã, nós estamos no nosso devocional. Esse é o momento de... rapaz... Toda vez agora que eu comer uma uva, eu guardar a semente, cara. Impressionante, rapaz. Impressionante. E quando eu devolvi a semente para ele me deu outra uva. Aí eu comi, esperto, dei a semente de novo para ele me deu outra uva. Não coma a semente. Não coma. A semente é feita para semear. Amém? Se você come a semente, você não conta com um poder fantástico, um princípio fantástico, é o princípio da semeadura. Não coma a semente. Quando ele disse assim, conte uma história para sua alma,
Se você quiser ir, pode ir para lá. Se você quiser. Ele está dizendo o seguinte para você, olha, diga para você, eu sou próspero. Fala assim, eu sou próspero. Eu sou tão próspero que eu sei o poder da semeadura. Eu não preciso comer a semente. Antigamente o agricultor, ele pegava as melhores espigas e não comia as melhores espigas, as maiores. Ele guardava para semear no próximo plantio. Então assim você vai fazer também. Eu creio no poder da semeadura. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos, Senhor, em nome de Jesus. Nós temos, em nome de princípios, que nós obedecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos aprender a Te colocar em primeiro lugar na nossa vida. O Senhor não é em primeiro lugar na nossa vida quando nós estamos apenas abatidos, enfermos. Não, o Senhor é em primeiro lugar em todas as situações, em todos os momentos, em todos os dias. O Senhor é o primeiro na nossa vida, em nome de Jesus. Arranca de nós todo egoísmo, arranca de nós toda autossuficiência, arranca de nós todo achismo. Eu acho que é assim. Não, eu não acho que é assim. É como está escrito. É isso que faz diferença. E nós queremos, Senhor, aprender com isso. Ó minha alma, eu quero dizer para minha alma, tu és próspero. Oh, eu quero dizer para minha alma, tu vai cumprir o propósito da tua vida. Eu quero dizer para minha alma, enfermidade alguma, seja no espírito, na alma, no corpo, te alcançarão, te atingirão, porque você está debaixo de princípios. Eu quero dizer para minha alma, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu quero dizer para minha alma, os meus inimigos não prevalecerão contra mim. Os meus inimigos foram abatidos. Os meus inimigos vieram por 7 caminhos e virão contra mim por um caminho e fugirão por 7 caminhos, completamente desbaratados. Eu quero dizer para minha alma, o Senhor é o meu pastor. Eu quero dizer para minha alma, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero dizer para minha alma, eu quero permanecer na casa de Deus todos os dias da minha vida, porque aqui eu reconheço a tua paz. Eu quero dizer à minha alma, eu não sou escravo do dinheiro. Eu não sou escravo do dinheiro, a tal ponto que eu sou um abençoador. Eu sou aquele que cumpre propósito. Eu sou aquele que cumpre princípios, porque eu não sou escravo do dinheiro. O dinheiro, sim, ele é meu escravo, ele me serve. Eu digo para ele aonde ele vai. Não é ele que me diz o que eu vou fazer. Não, eu sou Senhor da minha vida financeira também. Eu vou dizer para minha alma, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a unção e a consolação do Espírito Santo estão sobre mim, estão sobre cada um de vocês. Eu vou dizer para minha alma que essa semana, nós vamos ter muita paz no coração. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens, porque paz é uma coisa muito importante. Eu vou dizer para minha alma que essa semana nós estamos invisíveis aos nossos inimigos. Por quê? Porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela minha vida, ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Eu vou dizer para minha alma, porque eu tenho semeado, e porque tenho semeado, eu vou receber uma colheita. Gente, como é que vai ser a sua colheita? Eu vou dizer para minha alma, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te cubra, Deus te guarde, Deus te fortaleça, Deus te abençoe, Deus te abençoe.